Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, ainda de pé, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de número 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Podeis sentar. Meus amados irmãos, em Atos, no capítulo 19, a Bíblia registra que o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, encontrou lá 12 crentes, e ele percebeu que havia algo de anormal, de anômalo naqueles crentes. A igreja não crescia, ficava restrita ao pequeno número de 12 crentes. E Paulo, no semblante daqueles crentes, viu alguma lacuna, alguma falta, alguma ausência. E Paulo disse: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces. O tempo é aorístico, então seria: recebestes o Espírito Santo tendo crido. Eles disseram assim: nem sequer sabemos que haja o Espírito Santo. Eles não queriam dizer com aquela resposta que desconheciam a existência da pessoa do Espírito Santo. Eles haviam sido batizados no batismo de João Batista, não por João Batista, mas por Apolo. Apolo era um crente que havia aceitado a Cristo como Salvador, mas batizava as pessoas assim como João, ou seja, exigindo delas a confissão pública de pecados. O seu batismo era de arrependimento, enquanto que o batismo cristão é um batismo de fé, porque o que se exige é uma confissão pública do senhorio de Cristo. O batismo de João Batista tinha uma tonalidade negativa em relação ao pecado. No batismo a pessoa dizia de forma categórica um não ao pecado. Mas ele não enfocava o lado positivo da conversão, a confiança pessoal no Senhor Jesus Cristo como Salvador. O batismo cristão, este sim, é que era cognominado de batismo em nome de Jesus, porque o que a ele submetia, a pessoa que era batizada no batismo nas águas cristão, ela tinha que publicamente confessar sobre si o senhorio de Cristo e exibir, não de forma chamativa, mas de forma humilde, a convicção de que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador de sua vida. Meus amados irmãos, Apolo pregava corretamente a Cristo, era poderoso nas Escrituras. Sua deficiência estava no ensino sobre batismos, como diz Hebreus capítulo 6. Nas águas ele batizava as pessoas no batismo de arrependimento e não no batismo em nome de Jesus. E lhe era desconhecido o batismo no Espírito Santo. Ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. Mas este homem conhecia sobre Jesus. Esse homem conhecia as Escrituras. Diz a Bíblia que ele falava com precisão as coisas concernentes a Jesus Cristo e era poderoso na Escritura. Ora, se ele falava com precisão de Cristo, os que criam em sua mensagem eram salvos. Porque se ele não era exato no seu ensino de batismo, era porém exato quando pregava o Evangelho, quando anunciava Cristo como Salvador, e portanto muitos creram e foram salvos pelo seu ministério itinerante de pregação. Mas se Apolo era poderoso nas Escrituras, também lhe era conhecido o Espírito Santo. Por certo, ele falou acerca do Espírito Santo, até porque ele batizava imitando João Batista.
E João Batista, quando batizava nas águas, dizia: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual vos batizará no Espírito Santo e fogo. Quando, irmãos, aqueles irmãos responderam a Paulo em Éfeso: nem sequer sabemos que haja o Espírito Santo, eles não estavam demonstrando desconhecimento da pessoa do Espírito Santo. Eles estavam apenas dizendo que não sabiam que era preciso receber o Espírito, que ainda havia necessidade em receber o Espírito. O que eles queriam dizer era o seguinte: nós ainda não sabemos que haja um Espírito a ser recebido. Nós desconhecemos a necessidade de um Espírito que venha a nós. Porque quando a Bíblia usa a expressão haja ou era, por exemplo, ela quer dizer dado muitas vezes. Por exemplo, em João 7, 38 e 39, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz isso, ele dizia concernente ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado. A palavra aí no original não é dado, é era. Jesus estava dizendo porque o Espírito ainda não era, mas o tradutor corretamente substituiu o era por dado, ainda não havia sido dado. Quando aqueles homens disseram não sabemos que haja o Espírito Santo, eles queriam dizer nós não sabemos que é dado o Espírito Santo. Nós desconhecemos que haja essa experiência para nós. Portanto, eles estavam agindo como os tradicionais, sabiam da existência do Espírito Santo, mas desconheciam a necessidade de recebê-lo de forma pessoal. Portanto, meus amados irmãos, nós poderíamos equiparar aquele grupo aos tradicionais de hoje. E Paulo foi logo perguntando: receberam vocês o Espírito Santo tendo crido? Ou seja, desde o início da fé de vocês, o tempo é continuado. Vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem sequer sabemos que haja Espírito Santo. No caso, haja para ser recebido. Portanto, eles não eram batizados no Espírito Santo e sequer sabiam da experiência. Quando Paulo viu 12 crentes tímidos, encabulados, improdutivos, logo ele pensou nisso, que eles não eram batizados no Espírito Santo. Mas notemos que Paulo notou também outras deficiências. Segundo Atos 19, Paulo disse: em que, pois, fostes batizados? Paulo percebeu que havia alguma lacuna no batismo nas águas daqueles irmãos. Por que, irmãos, que Paulo notou isso? Porque eles estavam, por certo, tentando se santificar pelo esforço próprio. Haviam sido salvos pela fé, mas estavam tentando se santificar pelas próprias forças. O batismo de João Batista dizia ao homem que o homem tinha que se arrepender do pecado, mas não apresentava a fé num Jesus presente e atuante, porque Jesus não tinha ainda sido manifesto quando João Batista batizava. O batismo de João era um batismo provisório, a pessoa abandonava o pecado, mas Jesus tinha que aparecer logo para ela confiar em Jesus Cristo e assim se suster de pé pela graça que Cristo daria. Meus irmãos, a ênfase do batismo de Apolo era só a rejeição de pecados. Na hora que ele pregava Cristo para a salvação, as pessoas eram salvas. Mas na hora que ele ia batizar, o batismo com que ele batizava as pessoas, passava-lhes a ideia de que elas é que teriam que renunciar ao pecado. Porque o batismo não apontava a Cristo pessoalmente, presente, atuante. O batismo de João não era um batismo de fé, era um batismo de arrependimento. E aqueles crentes ali eram crentes, quanto à santificação, de certo modo, legalistas. Estavam tentando obedecer à lei, estavam tentando, através de uma determinação de vontade, obedecer a Deus. Eles eram sinceros, realmente arrependidos, tinham crido em Jesus para perdão de pecados, mas ainda não estavam crendo em Jesus Cristo para sustê-los no caminho da santidade, para sustentá-los no caminho da piedade. No Antigo Testamento, irmãos, a santificação não era a que Deus queria, era apenas
uma santificação humana para conter os crentes num patamar de vida moral mais ou menos contido. Mas agora no Novo Testamento a regeneração, a vivificação. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo de número 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. A Bíblia diz que entre os nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista. Mas João Batista ainda é menor comparado com alguém que já está no reino de Deus. Porque João Batista é um homem do Antigo Testamento, a lei e os profetas duraram até João. João é um homem do Antigo Testamento ainda. O Espírito Santo que habitou em João Batista enquanto ele pregou o arrependimento, depois saiu dele. Por isso que quando João Batista olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele terminou seu ofício profético na cadeia, ele mandou que seus discípulos perguntassem se Jesus era quem havia de vir ou não. Lhe veio a dúvida na cela, por quê? Porque na cela ele já tinha terminado o ofício profético. E no Antigo Testamento, quando alguém terminava o seu ofício sagrado, o Espírito Santo saía, o Espírito Santo só ungia temporariamente. Por isso que no Antigo Testamento não se fala em dom do Espírito Santo. Um dom é permanente, é uma dádiva, é definitivo. No Antigo Testamento o Espírito Santo era dado temporariamente. Mas agora a unção que do Santo recebeste fica em vós. João Batista é um homem do Antigo Testamento. Ele foi grande, irmãos. Mas comparado com um crente que vive nessa santa dispensação, que tem batismo no Espírito Santo, dom espiritual, fogo do Espírito, santificação pela graça, João Batista é o menor. É o menor. Paulo notou que aqueles crentes estavam vivendo no estilo do Antigo Testamento. Meus irmãos, tem muitos crentes assim, que não estão vivendo neotestamentariamente. Em primeiro lugar, lhes é desconhecido o batismo no Espírito Santo. E em segundo lugar, eles estão tentando a santificação por força própria, por autodeterminação, por esforço pessoal. Foram salvos pela fé e querem ser santos pelas obras. É interessante que quando eu converso com pessoas de certas igrejas tradicionais, nós percebemos um paradoxo. Porque lá o padrão de santidade é bem inferior àquele que nós aqui acreditamos. Numa igreja tradicional, muitas vezes para a pessoa ser tida como alguém que está devidamente enquadrada no processo de santificação, não é preciso que ela venha a se abster de certas coisas das quais nós nos abstemos. Portanto, nas igrejas às vezes tradicionais e até nas igrejas pentecostais liberais, o padrão de santidade é menor do que aquele que nós aqui estabelecemos. Mas lá, mesmo sendo baixo, eles querem que as pessoas se enquadrem naquilo ali à força. A ausência do Espírito é tão grande que além do padrão baixar, ainda é por esforço para alcançar um padrão lá embaixo. É na marra. O pastor fica dizendo, é assim, faça isso. Eles querem uma santificação mediante instrução, educação religiosa, instrução doutrinária. Como se a pessoa tivesse que saber o que é o certo, escrever talvez no papel o que é que ela deve fazer e ficar pensando naquilo até acertar. Meus irmãos, entre nós nós acreditamos que o padrão é elevado. Deus quer que sejamos perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Mas eu quero dizer uma coisa, nós não acreditamos em salvação legalista. Nós acreditamos em santificação pela graça. Alguém diz, mas pastor, vocês não batizam quem usa batom e brinco, mas isso não é legalista e legalismo não. É porque a pessoa tem que nascer de novo para ser batizada. Tem que nascer de novo, irmãos. Nas águas ela vai demonstrar que abandonou a vida velha, para então sair das águas com uma vida nova. Como é que eu posso batizar uma pessoa nas águas com hábitos mundanos, dizendo ao mundo o que a pessoa não está apresentando? Seria uma hipocrisia, uma farsa, tudo aquilo ali. Mas eu quero dizer uma coisa, a gente não batiza porque nós não queremos ser hipócritas.
Mas nós não forçamos a pessoa, nem a expulsamos da igreja por causa disso. Não pode ir, vá, ouça, até que Jesus alcance seu coração e mude a sua vida. Nós acreditamos em santificação pela graça, irmãos. Santificação pela graça aos pés de Jesus. O pastor Antônio Egito estava me ouvindo pregar na Paraíba num congresso de jovens, e eu preguei duramente contra o legalismo, porque algumas igrejas lá são liberais e outras são igrejas muito legalistas, tentam impor os padrões de santidade, e eu preguei nesse dia contra o legalismo, mas sem afrouxar a doutrina. Eu disse: o que Jesus quer é que nós amemos a Ele de todo o coração. Porque se os crentes amarem a Deus de todo o coração, não vai ser preciso pastor ficar no pé de ninguém, não. Se os crentes estiverem incendiados de devoção, não vai ficar precisando ninguém ficar lá fiscalizando, não. Irmãos, a nossa ênfase aqui é essa. Se você está percebendo, nós normalmente não falamos em nada acerca de roupa, de traje, em pregação. Nós falamos aqui é que tem que amar Jesus, tem que ter um coração por fogo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, de graça, de poder, está resolvido o problema. Porque quem ama a Deus, irmãos, não fica no pecado. Quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus quer ser santo. Quem ama a Deus quer ser como Ele é. Quem ama a Deus quer ser do jeito que Deus quer. A nossa pregação é para que você ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Se isso acontecer, eu não vou precisar ficar muito tempo mostrando na Bíblia para você, não. Eu mostro o versículo, você diz: pronto, pastor, eu quero obedecer a Deus. Aquele povo ali, irmãos, que Paulo viu em Éfeso, era um povo que desconhecia o batismo no Espírito Santo, e os padrões talvez fossem lá embaixo, eu não sei, mas eu sei que eles estavam tentando levar a coisa à força. E Paulo quis botar óleo na maquinaria, irmãos. Porque quando a máquina anda sem óleo, ela range. Quando não tem óleo, ela range. Daqui a pouco seca. Daqui a pouco o parafuso quebra. Mas quando tem óleo, irmãos, não range não. Vai rodando bem direitinho, não quebra nada. Deus quer colocar óleo, irmão, nas juntas. Deus quer colocar óleo. Deus quer colocar óleo para tu não ser mais alguém arrastado, mas alguém livre. Aleluia. Paulo diz: vamos começar a resolver os problemas aqui. João Batista pregou o arrependimento, falando daquele que havia de vir, Cristo. Ele já veio. Não andem como se ele não tivesse vindo. Confie nele. Tem crente que tenta se santificar pelas obras, como se Jesus não estivesse aqui para ajudar ele, irmãos. Tem gente que pensa que Jesus está lá no céu e fica mandando só um cartão de perdão de pecados. Aceitou Jesus? Manda lá o cartão aí, dizendo que ele foi perdoado. Manda lá. Manda para esse aqui, manda para esse aqui. Jesus está aqui, irmãos. Ele está lá intercedendo por nós, mas Ele está aqui em espírito. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Se cair o crente, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Nós temos um Deus que sustenta-nos, irmãos. Ai de você, ai de mim, se Jesus soltar a nossa mão por um segundo. Se Jesus soltasse a mão da gente, irmão, era um estrago medonho. Mas Ele nos segura. Ele segura a mim. Ele segura você. Santificação pela graça. Santificação pela graça. Paulo batizou aqueles homens tudo de novo. Novo batismo, vocês vão ser tudo anabatista agora. Paulo batizou todo mundo de novo. Todo mundo confessando Jesus nas águas. Jesus como Senhor. Jesus como Salvador. Paulo disse: a santificação está resolvida. Vocês agora estão nos trilhos que anda. Agora vamos para a plenitude do Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles. E veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Irmãos, vamos viver no Novo Testamento.
O Novo Testamento é santificação. O Novo Testamento é poder. O Novo Testamento é línguas. O Novo Testamento é profecia. O Novo Testamento é cego vendo, é surdo ouvindo, é mudo falando, é paralítico andando. O Novo Testamento é poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tem gente vivendo, irmãos, num modelo do Antigo Testamento. É uma santificação capenga, é tão difícil obedecer a Deus, é tão dura, a doutrina é tão pesada e não sei o que mais lá. É gente gemendo, gente com medo de pregar o Evangelho, com medo de aparecer como um crente autêntico. Irmãos, nós vivemos num tempo que falta poder, falta coragem. Falta coragem. Coragem para orar pelo enfermo. Coragem para dizer o demônio sai. Coragem para pedir o batismo no Espírito Santo, para falar em língua, para profetizar, para sair desfazendo as obras do diabo. Nós não vivemos, irmãos, no Antigo Testamento. O Espírito de Deus chegou. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quando eu subir, eu enviá-lo-ei, e Ele habita convosco, mas agora Ele estará em vós. É hora de vivermos em vitória, irmãos. O crente não vive com a carga pesada em cima dele, que se chama pecado. O crente botou o pecado debaixo dos seus pés. Paulo diz: em breve Jesus esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. O diabo está embaixo, o pecado está embaixo. Isso não é natural, não, isso é sobrenatural. Naturalmente o homem é pecador e sobrenaturalmente ele é santo. Jesus andou sobre as águas e Pedro também, enquanto olhou para Jesus. O natural é quem andar por sobre as águas afundar, mas o sobrenatural é ficar de pé. O pecado é como água, irmãos. Normalmente, se a pessoa andar por sobre ele, afunda. Mas olhando para Jesus, a pessoa anda por cima das águas. Anda por cima das águas. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Nós estamos em cima e não embaixo. Somos cabeça e não cauda. Seja santo, crente. E não se envergonhe de ser. Aleluia. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Os discípulos: Jesus, fica aqui, Jesus. Mas Jesus em carne, irmão, só podia estar num canto. O Espírito Santo podia estar em todo canto. Jesus: deixa eu ir, porque se eu for, enviá-lo-ei. Eu quero dizer uma coisa: eu fiz grandes obras, mas quando eu subir lá, vocês vão fazer obras maiores ainda. Obras maiores ainda, porque eu vou estar junto do Pai. Meus amados irmãos, o crente pode fazer mais do que Jesus fez aqui na terra. Isso não quer dizer que ele é maior do que Jesus, porque ele faz por causa de Cristo que está exaltado lá em cima. É o Cristo exaltado que é maior do que o Cristo humilhado. Na verdade, quando o crente faz agora obras maiores, isso mostra que o Cristo exaltado está numa posição maior do que a que ele esteve como homem quando estava aqui humilhado. Glória a Deus. Alguém pode perguntar: e o que é necessário para ser batizado no Espírito Santo? Vejam bem, irmãos, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus subiu ao céu, pediu ao Pai o outro Consolador, o Pai lhe deu. Na hora que o Pai deu o Espírito Santo para Jesus, irmão, Ele deu para toda a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, está ligado ao cabeça. Por isso que Pedro diz: ele tendo recebido do Pai a promessa, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Eu quero dizer uma coisa, crente. Mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é seu. Você pode não ter tomado posse da herança, mas é seu. Porque se Deus deu para Jesus e você está em Cristo, o que é de Cristo é seu. Agora você tem que estar tão ligado a Jesus que você se sinta nele recebendo o que vem de Deus. Jesus disse: eu vou pedir o Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porque é que tem gente que pede e não recebe? Porque você não tem que simplesmente pedir, não. Você tem que pedir com a oração de Jesus.
Você tem que estar tão ligado a Jesus, que quando você pedir, na verdade, é aquela petição de Jesus se repetindo em você. É você pedindo ao Pai em Jesus, ou pedindo a Jesus Cristo, sabendo que o que é dele é seu. É, portanto, irmãos, uma questão de fé. É uma questão de fé. Você não tem que obter a promessa como se tivesse que arrancá-la das mãos de Deus, não. Deus está com as mãos estendidas, ela está na tua mão. É tomar posse. É tomar posse. A Bíblia diz que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Não importa se é preto, branco, chinês, japonês, judeu, gentil, escravo, livre, empregado, rico, pobre, sobre toda a carne Deus vai derramar. Mas tem gente que está distorcendo esse versículo. Está dizendo que por causa disso, católico carismático está recebendo o Espírito Santo, espírita recebe o Espírito Santo. É sobre toda a carne convertida, irmãos. O que a Bíblia quer dizer é que na carne não há distinção. Quer dizer, o que Deus queria dizer é o seguinte: pode ser judeu ou gentil, eu vou derramar, porque os judeus queriam só para eles. Mas Deus diz sobre toda a carne, cor de pele, raça, não importa, grupo étnico, não importa. Mas a fé importa. Deus não vai derramar o Espírito Santo, irmãos, para a pessoa pecar mais. Os católicos carismáticos dizem que estão recebendo o Espírito Santo, estão ficando mais idólatra de Maria do que antes. Estão rezando mais o texto do que antes. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Jesus disse: Ele me glorificará. Quando a obra do Espírito Santo, irmãos, não é Maria que é glorificada, não, é Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que só vê Jesus na frente dele. Quando o crente só vê Jesus é uma bênção, aí ele fica santo mesmo. Porque ele obedece ao patrão dele como ao Senhor. Ele vê o Senhor em vez do patrão, aí obedece. Ele obedece aos pais como ao Senhor. Ele não olha para os pais, vê os pais, ele vê Jesus, aí obedece com prazer. Ele só vê Jesus na frente dele, aí faz tudo correto, porque está fazendo tudo é para Jesus. Quando ele não está vendo só Jesus na frente dele, ele diz: por que eu tenho que obedecer ao pastor? Ele é um homem igual a mim. Quando a pessoa não está vendo Jesus em todo canto, ela diz: por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Eles também têm coisa errada. Por que eu tenho que obedecer meu patrão, me dá um salário tão baixo? Irmão, você está vendo tudo, menos Jesus. Mas quando o homem só vê Jesus, aí ele obedece, porque ele sabe que está obedecendo a Cristo. Está obedecendo por causa de Cristo. Comece a ver Jesus em todo canto, que aí você fica santo. Pedro, irmãos, não conseguia nem pecar, porque para onde ele olhava, Jesus aparecia. Pedro ia seguindo Jesus de longe, Jesus sendo levado pelo soldado e Pedro olhando. Aí Pedro ficava seguindo Jesus de longe, dizendo: daqui ele não me vê não. Se ele me encarar, eu estou acabado, mas daqui ele não me vê não. E Pedro seguindo Jesus de longe. Conhece Jesus? A pessoa pergunta: não, conheço não. Conhece Jesus? Conheço não. Conhece Jesus? Conheço não. Aí a Bíblia diz que de repente o galo cantou, mas não foi porque o galo cantou que Pedro se arrependeu não, irmãos. Foi porque diz a Bíblia, naquela hora, Jesus estava sendo levado pelos soldados, parou e olhou para Pedro. Pedro disse: não tem jeito, para onde eu for eu vou vê-lo. E Pedro começou a chorar, e ali se quebrantou na presença de Deus. Para onde me irei do teu Espírito, diz o salmista? Se eu tomar as asas da alva e for até o céu, tu estás. Se eu fizer a minha cama no abismo, ali tu estás. Para onde eu for, tu estás. Louvado seja Deus. Quando o crente está cheio do Espírito, não é só Jesus, é glória a Jesus, prega sobre Jesus. Se é Maria que está sendo exaltada, Jesus não está lá. Ele quer derramar sobre toda a carne, mas sobre toda a carne convertida. Atos 2, 37 e 38, Pedro diz: arrependei-vos primeiro, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, os que vão se arrepender e ser batizados nas águas. Aos vossos filhos,
que também devem ser crentes. E a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É para todos, pastor? É para todos quanto Deus chamar. É para todos? É para os que foram chamados. Se você é crente, meu irmão, você tem direito à promessa. Se está em Cristo, é sua, porque Deus deu a Cristo e você está em Cristo, é tomar posse. Em Atos 1,14, em Atos 1,4, a Bíblia diz o seguinte. Atos capítulo de número 1 e versículo de número 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Notamos aqui, Jesus estava comendo com os discípulos, estava em comunhão com os discípulos. Jesus, meus amados irmãos, gosta de falar as coisas para a gente quando a gente está em comunhão com ele. Aí Jesus determinou aos discípulos que eles não saíssem de Jerusalém até que recebessem a experiência de poder. É determinação, é ordem, irmãos. O crente não tem a opção de escolher obedecer a Deus e não escolher, não. É ordem. Jesus determinou que não se ausentassem de Jerusalém, não saiam, mas esperassem. Note que tem uma ordem negativa e uma positiva. A negativa é essa: não se ausentem. A positiva é essa: esperem. Ou seja, é preciso que você, quando os discípulos não se ausentaram, quando eles atenderam a ordem de Jesus para não se ausentar, eles estavam aceitando que não tinham os recursos. Jesus disse: vocês não têm, fique parado, vocês não têm os recursos. Quando eles aceitaram atender ao que Jesus estava dizendo, demonstraram que eles não estavam estribados nos seus próprios recursos. Aí Jesus disse: mas esperem a promessa do Pai. Fica olhando para mim. Esperem, esperem, ou seja, aí é fé. Aí é voltar-se para Deus, aí é buscá-lo em Deus. Portanto, irmãos, para que você receba a experiência, você tem que ser um crente. E você tem que deixar de confiar em si próprio, você tem que confiar no que vem de Jesus. Em Gálatas 3:14, a Bíblia diz que nós recebemos a promessa do Espírito pela fé, para que a bênção de Abraão viesse aos gentios, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Tanto é pela fé que a pessoa é batizada no Espírito Santo, que a Bíblia descreve o batismo no Espírito Santo como um descer do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é você que sobe, é o Espírito Santo que desce. Não é você que pelo seu esforço vai até lá, é o Espírito Santo que pela graça vem até você. A Bíblia sempre descreve assim: desceu o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo. Mostra aqui que uma atitude do homem é de certo modo passiva, no sentido de que não é ele que vai lá e pelas suas obras conquista. Ele tem que ter a fé que se apodera, mas é o Espírito Santo que desce, é o Espírito Santo que vem. Você não é baseado no Espírito Santo dizendo glória, 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 não, irmão. Não é pelo seu esforço, não. Não é provocando um choro artificial, não. Você é batizado no Espírito Santo quando começa a entrar na presença de Deus. Começa a entrar nos átrios do Senhor com hinos de louvor. Aí você pede a promessa e tem fé de que vai receber, porque é de Jesus e você está em Jesus. Aí nessa hora o fogo cai, nessa hora o Espírito desce, nessa hora o Espírito Santo vem, cai sobre você. Em Atos 8 a Bíblia diz que os apóstolos souberam que em Samaria os irmãos tinham recebido o Espírito Santo. Ou melhor, os irmãos tinham se convertido. Os apóstolos souberam que em Samaria os irmãos tinham se convertido. Aí enviaram para Samaria Pedro e João para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Notem, os apóstolos Pedro e João não foram a Samaria orar pelos irmãos lá para que Deus desse a eles o Espírito Santo. Foram orar para que eles recebessem. Porque, irmãos, Deus já deu para Jesus. O problema não está em Deus, não. O problema está em você. Eu me lembro de uma vigília que um irmãozinho ficava chateado porque não recebia o batismo no Espírito Santo, começava a esmurrar o chão e dizia: Jesus, por que é que tu não dá? Por que é que tu não dá? O irmão chegou para ele e disse: irmão, para de bater no chão. Bata no seu peito e diga: o que é que eu tenho? O que é que eu tenho que eu não recebo? Jesus quer dar, irmãos.
Ele não tem restrição, não. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Receba de Deus. Ninguém ora para Deus na noite, ora para o povo receber. É o povo que tem que aprender a receber, irmãos, aquilo que Deus já deu. A imposição de mãos não faz ninguém receber o Espírito Santo. Uma imposição de mãos é um apoio fraternal, irmãos. Por isso, quando você for impor as mãos, cuidado, para você não levar o irmão muito longe com a sua imposição de mãos. Nem a força das suas mãos que vai transmitir o Espírito, é o poder de Deus que vai descer sobre ele. A imposição de mãos é um gesto fraternal, um gesto de empatia. Você dizendo: meu irmão, eu estou orando aqui com você. Mas para receber esta experiência, irmãos, acima de tudo tem que querer recebê-la. Deus derrama para quem tem sede. Deus derrama em quem tem sede. Deus diz: derramarei água sobre o sedento e o meu Espírito sobre a tua posteridade. Uma das coisas que mais inquieta quem está orando para alguém ser batizado no Espírito Santo é o fato de este alguém ficar lá parado, morto, sem sede, sem fome, irmãos. Na frieza ninguém recebe, não. Tem que clamar, tem que ter sede. Deus diz: derramarei água sobre o sedento, o meu Espírito sobre a tua posteridade. Quando Jesus foi falar de nós pedirmos o Espírito Santo, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Cada vez vai ficando mais forte. Pedi, depois buscai, depois batei. Você começa pedindo, depois até buscando, depois até batendo na porta. Quando você pede o Espírito, você o reconhece como dádiva. Quando você o busca, você o reconhece como Deus. Quando você bate na porta, você tira o demônio da frente. A gente pede a Deus e busca a Deus. Notaram que a Bíblia diz assim? Quando a pessoa começa pedindo, é o primeiro nível. Ela começa pedindo: Jesus, me dá o batismo no Espírito Santo. Depois que ela começa a mergulhar no rio, ela começa a sentir que o Espírito Santo não é apenas uma dádiva de Cristo, é o próprio Deus. Aí ela começa a buscar: Jesus, eu quero ficar cheio de Deus. Aí quando ela começa a buscar, ela nota que tem um bocado de demônio tentando impedir, um bocado de diabo tentando colocar medo, tentando colocar dúvida, tentando dizer: não, essas línguas são da tua cabeça, não fala não. Nessa hora tem que começar a bater, irmão, na porta. Jesus, abre essa porta, tira essa porta do meio, tira essa porta do meio. Tem diabo, irmão, que quer ser porta. Dê uma pancada na porta que Jesus vai abrir. Aleluia! Comece a bater que Jesus vai destrancar essa porta. Abre a tua boca e começa a falar em outras línguas, segundo o Espírito concede que tu fales. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Não vamos sair do lugar, mas eu vou pedir um irmão que esteja com uma voz melhor do que a minha, para nós cantarmos aquele hino que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Irmão Roberto, como é que está a garganta aí, irmão Roberto? Irmão Beethoven. Aleluia. Aleluia. Vamos clamar a Deus, irmãos. Vamos clamar todo mundo. Você já é batizado no Espírito Santo, peça mais fogo. Talvez você fale em línguas, mas eu quero saber se tem fogo aí dentro. Eu não quero saber da goela para fora, não. Eu quero saber da goela para dentro. Se você estiver falando língua, mas não tiver um fogo ardendo no teu coração, não adianta não. A língua tem que ser língua de fogo.
navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei o Deus do meu amor. Navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei a Deus o meu amor. Espírito, oh, desce como fogo. Aleluia. Se você sentir o coração, se ajoelhe. Aí onde você está. Se você sentir o seu coração de orar por alguém, vá até lá e clame por ele. E clame. Esta hora do Espírito de Deus é do Espírito de Deus. Tem que cair fogo, igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Se liga com o trono, se liga com o trono, se liga com o trono de Deus. Aleluia. Adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu sem nenhuma explicação. E é pela fé que não é esmateriado no Espírito Santo. Toma posse agora, toma posse agora, toma posse agora em nome de Jesus. Pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. E enche-nos de novo. Espírito, oh, desce como fogo e como em Pentecostes e enche-nos de novo. Você que vem pedindo cura divina, receba a cura agora! Receba a cura divina! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Enche-nos de novo. Espírito de Deus.